Eu só preciso, Marlia, que você interrompa seu compartilhamento. Desculpe. Tudo bem. Prontinho. Bom dia a todos. Meu nome é Bruno Carvalho e eu vou apresentar um pouco dos resultados que a gente obteve nesse primeiro ano de projeto. E antes de apresentar, eu queria explicar para vocês todos que assim esse projeto, nós, toda a equipe dos bolsistas da Marinês, a gente tem trabalhado muito junto nos mesmos objetivos. Então, por isso que até foi uma situação relativamente tranquila de eu apresentar os resultados da Sara, porque todos nós estivemos envolvidos nesse processo. Então, eu, a Daniele e a Kelly hoje vamos apresentar esses resultados, que são principalmente dados sobre a caracterização da bacia do Rio Doce. E essa primeira parte, então, que está mais relacionada ao meu plano de trabalho, seria para apresentar, então, esse é o título do plano de trabalho, né? Implementação de algoritmos e processos de análise das mudanças climáticas na distribuição da biodiversidade na região da bacia hidrográfica do Rio Doce. Então, um dos grandes objetivos assim, desse projeto é a gente gerar modelos de nicho ecológico, né, e modelos de distribuição potencial de espécies vegetais da bacia do Rio Doce. E esses modelos, então, eles vão ser uma das variáveis, né, que vão informar e auxiliar esse processo de priorização de áreas para restauração e conservação da bacia. Então, como o meu plano de trabalho foi bastante focado na questão das mudanças climáticas, nesse primeiro ano eu fiz uma grande exploração das diferentes fontes de dados climáticos que a gente tem disponível para fazer esse processo de modelagem, né? Então, nesse primeiro slide, eu queria mostrar para vocês que quando a gente trabalha com distribuição potencial dessas espécies em cenários de mudanças climáticas, bom, como todo processo de modelagem, existem muitas decisões que são tomadas no caminho e, por isso, muitas incertezas envolvidas na interpretação dos resultados desses modelos, né? E aqui eu trago uma dessas fontes de incertezas, que é a escolha do modelo climático utilizado para gerar essas projeções em cenários de mudanças climáticas. Então, quando a gente for gerar os modelos de nicho das espécies da bacia, a gente vai reprojetar esses modelos de distribuição potencial em cenários climáticos, e para isso a gente precisa escolher alguns modelos climáticos para isso, que são esses GCMs. Tá? GCM é uma sigla em inglês que significa General Circulation Models. Eles são diferentes modelos que são produzidos por diferentes instituições do mundo. Eu vou falar um pouco mais sobre eles à frente. Mas nesse slide eu queria só mostrar para vocês como essa variação é importante. Aqui a gente tem a distribuição potencial de uma espécie de inseto. Essa área em azul, então, é considerada pelo modelo como sendo a área de distribuição potencial no presente. E aqui, nas diferentes áreas em vermelho, seriam os cenários futuros baseados em 6 diferentes GCMs, né, em 6 diferentes modelos climáticos, e para essa mesma espécie, usando o mesmo modelo, a mesma parametrização, e aí vocês podem perceber como existe uma variação, né? E como seria crítico se a gente tivesse, de fato, apresentando projeções usando apenas um modelo, né? Então, por exemplo, de acordo com esse primeiro modelo, a espécie perderia 46% da sua distribuição, enquanto com esse segundo modelo perderia 82%. Então, essa variação entre diferentes modelos é muito importante, e por isso é importante que a gente avalie o uso de vários modelos climáticos. Bom, então o objetivo do meu plano de trabalho foi estimar o impacto das mudanças climáticas na distribuição de espécies dos grupos-alvo, com ocorrência na bacia hidrográfica do Rio Doce, visando gerar informação para sua utilização em processos de restauração, com foco em áreas antropizadas de preservação permanente para os municípios da região da bacia do Rio Doce, né? Aqui eu estou apresentando, então, esses resultados que foram alcançados no primeiro ano, que são a caracterização do clima na bacia e a correlação com modelos climáticos. Bom, essa é a primeira parte dos resultados. Então, a gente fez uma caracterização do clima na bacia do Rio Doce a partir dos dados das estações meteorológicas presentes na área da bacia, né? Então, esses dados das estações foram baixados da rede de estações do Instituto Nacional de Meteorologia.
E quando a gente foi observar o número de estações dentro dos limites da bacia do Rio Doce, a gente tem apenas 5 estações meteorológicas, né? Então, para aumentar um pouco esse número amostral, a gente obteve dados também de outras 5 estações nessa região de entorno, né, da bacia do Rio Doce. Então, a gente baixou os dados dessas 10 estações meteorológicas. E, a partir disso, então, a gente gerou esse gráfico, né, dos valores médios de precipitação e temperatura na região da bacia. A bacia, essa área tem um clima predominantemente tropical de altitude, e esses, então, são os valores, né, médios dessas variáveis que a gente obteve. Então, a precipitação ao longo do ano ela varia de 18 milímetros até 210 milímetros por mês, né? E a temperatura média ela pode variar de 19 até 25 graus, né? Mínimo e máximo nessa região da bacia. Bom, essa primeira caracterização dos dados das estações é importante para essa segunda etapa que eu vou apresentar, que é como esses dados das estações eles são representados pelos modelos climáticos que a gente vai utilizar. Então, aqui eu vou apresentar essas comparações com 2 fontes de dados. A primeira é o WorldClim e a segunda é o EcoClimate. E aí, primeiro, é importante explicar a diferença entre eles. O WorldClim, ele, na verdade, é uma base de dados que é bastante conhecida na comunidade de modelagem ecológica até, e ele não ele é diferente de um GCM. Na verdade, o WorldClim ele é uma interpolação espacial de dados de estações climáticas. Então, parte-se da informação das estações. Então, aqui são as estações, por exemplo, de valores de precipitação utilizados na geração dos dados do WorldClim. Então, é feita uma interpolação espacial e essa interpolação é até calibrada, inclusive, com dados de elevação e outras covariáveis, e para gerar essa superfície, então, dos valores em todo o globo, né? Então, nos dados do WorldClim, a gente já espera que eles sejam mais parecidos com os dados das estações climáticas, porque, de fato, eles vêm originalmente das estações climáticas. Por outro lado, os modelos climáticos, eles são totalmente gerados matematicamente, esses dados das variáveis climáticas, né? O que são esses GCMs? Os GCMs eles são modelos que representam a dinâmica da energia, da troca de energia na atmosfera, em todo o globo, né? E eles representam automaticamente o clima do planeta, né? Então, todo o globo é dividido em células, né? Então, tem uma representação tridimensional dessas células, e a transferência de energia de uma célula para outra, tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal, isso tudo é modelado por equações, né? Então, o que a gente vê como uma representação do clima em 2 dimensões, né, latitude e longitude, na verdade, são dados que vêm desses modelos climáticos, e são esses modelos climáticos que são utilizados para gerar aqueles cenários de mudanças climáticas que são apresentados pelo IPCC e em diversos estudos sobre impactos das mudanças climáticas, né, na biodiversidade e em outras áreas também. Então, aqui eu vou apresentar a comparação dos dados da bacia com os dados do WorldClim e com os dados do EcoClimate, que é uma outra base, uma fonte de dados climáticos, que traz esses dados dos diferentes GCMs. Os métodos, então, a gente parte do dado da estação meteorológica dentro do sistema de informação geográfica. Esses dados eles são sobrepostos com os diferentes modelos climáticos, e aqui eu incluo também os dados do WorldClim. A gente obteve essas variáveis para uma série de meses, sempre associando a série temporal anual das diferentes bases de dados, né? Esses modelos, então, eles são, digamos que, empilhados a essa distribuição pontual das estações meteorológicas, então esses valores são extraídos para cada ponto, né? Isso gera uma tabela de valores bastante longa, e a partir desses dados, então, a gente pode estimar, a gente calculou correlações entre os dados modelados e os dados observados na bacia. Todo esse procedimento ele foi desenvolvido através de códigos no R, e os códigos estão abertos e disponíveis no repositório do GitHub que a gente criou para todas as análises do nosso projeto. Então, a qualquer momento, eles podem ser consultados e verificados todos os métodos que foram utilizados. Bom, então,
Esse resultado é o resultado da correlação, né, dos modelos climáticos com os dados da bacia. A gente usou o WorldClim como uma espécie de baseline para testar essa correlação, porque a gente já esperava que esses dados fossem mais parecidos. Então, o que são esses gráficos? Vamos ver primeiro aqui nesse gráfico de precipitação. Então, no eixo Y, a gente está vendo o valor da correlação, e cada barra representa aqui um diferente GCM e aqui o próprio WorldClim, né? Então, conforme esperado, a gente teve uma correlação bastante alta com o WorldClim, de 0,98 para precipitação, para a temperatura mínima 0,97 e para a temperatura máxima 0,95. Tá? Isso já era esperado. Agora, quando a gente avaliou os 8 GCMs do EcoClimate, a gente já percebe uma variação muito grande nessas correlações, né? De forma geral, as correlações para a precipitação elas tiveram valores mais altos e também para a temperatura mínima quando comparados com temperatura máxima. Então, como é que a gente conclui isso aqui? Esses modelos climáticos eles não estão tendo uma correlação muito alta com os valores observados na bacia de temperatura máxima. Porém, para a temperatura mínima, eles têm valores mais altos e para a precipitação também, com certa variação entre os diferentes modelos, né? Numa tentativa de ranquear esses modelos, então a gente percebe que para a precipitação as 3 maiores correlações foram do MPI, do CNRM e do FGOES. Para a temperatura mínima, MRI, MPI e o GISS, todos com valores de correlação acima de 0,8. E para a temperatura máxima, nenhum dos modelos teve uma correlação no mínimo 0,8 para ser considerado ranqueada, né, como uma correlação alta com os dados da bacia. E aí, o primeiro slide que eu mostrei, isso aqui então é uma correlação ao longo de todo o tempo, toda a série temporal gerou esse valor. Mas aí a gente olhou também como esses valores se comportam ao longo do ano, né? Então são as correlações dos dados mensalmente. E aí eu quero explicar melhor esse gráfico antes de passar para o próximo slide. Aqui estão as correlações mensais do WorldClim com a variável de precipitação, temperatura máxima e temperatura mínima. Mais uma vez, no eixo Y, a gente tem o valor da correlação, tá? E no eixo X aqui, então, são os meses, de janeiro a dezembro. Esses pontinhos, então, representam os valores da correlação e o ponto vermelho significa que ele é estatisticamente significativo. Então, o que a gente espera aqui, que a gente gostaria, é ver essa linha, né, sempre bastante alta, né, acima desse tracejado, que seria a correlação zero, e ao longo do ano, né? Então, a gente observa que para a temperatura máxima e temperatura mínima, as correlações com o WorldClim são sempre muito altas, e para a precipitação elas também são altas, apesar de ter alguns meses em que essa correlação ela desce um pouco. Isso tudo está dentro do esperado que a gente já imaginava para o dado do WorldClim, que é gerado das estações meteorológicas, né? Agora, esse slide aqui, eu também não espero que vocês consigam ler as escalas dos gráficos, que está muito pequeno, mas é só mais ou menos para vocês verem o formato dessa relação, que é o mesmo gráfico do slide anterior, para os diferentes modelos climáticos. E o que a gente teve foi uma variação muito grande na correlação desses valores dentro dos meses, né? De forma geral, e aí vocês podem ver pelo formato da curva, para a temperatura mínima, ao longo dos meses, os modelos climáticos eles têm correlação boa, têm correlação alta ao longo do ano. Agora, para precipitação e temperatura máxima, não, né? Temperatura máxima, então, a gente tem essas variações que, ao longo do ano, chegam a ter correlações negativas, tá? Para alguns modelos, tem correlações negativas ao longo de todo o ano. E para a precipitação, existe uma variação muito grande ao longo do ano também de correlações positivas e negativas. Isso, de certa forma, a gente também espera, porque a literatura já mostra que esses modelos climáticos eles têm uma correlação menor com os dados observados de precipitação, porque a precipitação é naturalmente mais difícil de ser prevista por esses modelos, tá? Então, essa grande exploração que foi feita de uma forma inicial, ela é importante para guiar a nossa interpretação dos modelos de nicho ecológicos que vão ser realizados na próxima fase, né, do projeto. Então, só resumindo o que foi obtido nesse primeiro ano dentro do meu plano de trabalho, a gente viu uma alta correlação entre os dados do WorldClim e os dados das estações meteorológicas na bacia, que já era esperado.
A gente observou muita variação entre os dados dos modelos climáticos e as estações meteorológicas, que de certa forma também a gente já esperava, e teve uma baixa concordância entre esses dados climáticos e os dados das estações, principalmente na variável de temperatura máxima mensal, né? Nessa tentativa, então, de ranquear os GCMs, dos 8 que a gente testou, a princípio, os 3 que concordam mais com os dados da bacia do Rio Doce são o MRI, que é um modelo japonês, o MPI, que é um modelo alemão, e o CNRM, que é um modelo francês. Então, esses 3 eles concordam mais com os dados da bacia de forma geral. Essa forma geral, ela então varia ao longo do tempo, como eu mostrei para vocês naqueles gráficos mensais, e ela também tem uma variação espacial importante, tá? Essa tentativa de ranqueamento não quer dizer que os demais modelos devam ser descartados da análise, porque, como eu expliquei desde o início, a a aplicação desses diversos modelos climáticos é recomendada para explorar os diferentes cenários de mudanças climáticas. Então, com essa etapa concluída dessa avaliação preliminar dos modelos climáticos, a gente pode avançar para a modelagem de nicho ecológico, gerar os cenários de mudanças climáticas, e a partir do momento que a gente tem esses cenários, a gente usa esse conhecimento de como esses modelos climáticos se relacionam com os dados da bacia para a gente interpretar melhor a saída desses modelos. Bom, essa foi a minha apresentação, bem rapidinha. E acho que aqui eu vou emendar já nos resultados da Sara, que, já que ela não pôde apresentar, eu vou falar em nome dela. E, obviamente, como vocês podem perceber, eu não sou a Sara Mortara, né? Mas, como eu falei no início, a gente trabalhou muito junto nessas análises, né? Então a gente fica bastante confortável de falar sobre isso. Numa outra etapa do projeto ao longo do ano, então a gente, em paralelo a essa análise climática, a gente já foi avaliando os dados de biodiversidade na bacia do Rio Doce, e a Sara teve envolvida muito na geração de códigos para análise desses dados, uma análise preliminar dos dados de biodiversidade da bacia, para a execução da modelagem de nicho ecológico. Bom, antes de mais nada, é muito importante a gente apresentar um pouco, quer dizer, não tem tempo para apresentar o Modeler aqui, mas o Modeler ele é o nosso principal workflow científico dentro do grupo de modelagem lá do Jardim Botânico, qual a gente faz parte sob supervisão da Marinês Siqueira. E então o Modeler ele é um pacote, ele é um workflow de análise de dados em modelagem de nicho ecológico, escrito em R, que já está em desenvolvimento há bastante tempo pela equipe da Marinês. E recentemente, então, ele foi submetido o paper para publicação, e ele já está completamente disponível no GitHub, então quem tiver interesse pode utilizar ele já, e a gente também está sempre aberto para conversar sobre. Então a Sara ela teve bastante envolvida nesse processo de desenvolvimento do Modeler, e ao mesmo tempo toda a equipe teve envolvida no processo de testagem e o uso do pacote, né? Então esse é um pacote que a gente usa para desenvolver a modelagem de nicho ecológico, e teve, acho que, uma grande fração de todo esse primeiro ano que a gente trabalhou, então principalmente para nós, os novos bolsistas que entraram no grupo da Marinês, então teve uma etapa de familiarização com esse processo, né? E depois, hoje em dia, todos nós já estamos totalmente integrados e trabalhando juntos na produção e na melhoria do Modeler, né? Então, além do Modeler, a Sara teve também envolvida no desenvolvimento do pacote de R, que é o ROC, que é para limpeza de dados de biodiversidade, né, em geral. O que foi feito, então, dentro dos dados desse projeto, inclui download automatizado de dados de ocorrência das espécies da bacia e a padronização dos nomes das espécies, né? Então, essas são funções que o próprio pacote ROC, desenvolvido principalmente pela Sara, já está fazendo, de limpeza taxonômica e limpeza na nomenclatura das espécies, também está disponível no GitHub. Esse pacote ele inclui, então, funções para fazer download dos registros das espécies diretamente do Species Link, do Jabot, que é a base do Jardim Botânico, e do GBIF, né?
tem uma função que ela foi desenvolvida em parceria com o CRIA, do Species Link, para desenvolver a API que permite buscar os dados das espécies do Species Link diretamente no R, né? Então, e dá para buscar também por localidade. Esse pacote também inclui funções para juntar dados de diferentes bases e funções de limpeza taxonômica de acordo com a Flora do Brasil, né? Que é uma consulta também feita diretamente à API da Flora do Brasil, e a gente faz isso tudo dentro do ambiente R. O que foi feito, então, aqui dentro do projeto da Bacia do Rio Doce, então, foram essas etapas, né? Primeiro, uma limpeza taxonômica na lista de espécies. Então, o que foi feito? Primeiro, a gente baixou todos os registros, inicialmente do Species Link, os registros das espécies, todas as espécies vegetais que ocorrem dentro da Bacia do Rio Doce. E aí a gente usou uma série de funções que já estão disponíveis no pacote ROC de limpeza taxonômica só na lista de espécies. Então, isso é antes de baixar os registros de ocorrência, tá? Então, essas funções elas verificam inconsistências na nomenclatura, às vezes uma letra maiúscula, um espaço, um traço, então inconsistências no próprio formato de texto do nome da espécie, e também já bate essa lista, faz uma limpeza taxonômica, né? Então, bate essa lista com a Flora do Brasil para ver se tem sinonímia, se tem variedades, se tem subespécies, essas coisas, elas são, esses itens, então, eles já são limpos nessa primeira etapa. Então, depois dessa primeira limpeza, a gente chega a uma lista de nomes aceitos, né, taxonomicamente, e sem erros de nomenclatura. E a partir dessa lista de nomes, então, a gente tem uma lista de espécies que ocorrem na Bacia do Rio Doce, a gente parte para o download dos registros dessas espécies, porque aí nessa etapa é importante que sejam baixados todos os registros de ocorrência da espécie, mesmo aqueles que estão fora da Bacia do Rio Doce, para serem utilizados no processo de modelagem de nicho ecológico, né? Então, a gente baixa esses dados também pelas funções do ROC, diretamente no ambiente R, do Species Link, do GBIF e do Jabot. Já consolida todos esses dados, e os registros eles passam novamente pela aquela primeira etapa de limpeza taxonômica, porque na primeira vez foram só os nomes, para gerar a lista dos nomes, e aí nessa segunda vez já vai ser para ter uma limpeza dos registros que foram baixados. Tá? E a última etapa, então, é uma limpeza geográfica desses registros, porque aí são verificadas inconsistências de georreferenciamento, coordenadas duplicadas, coordenadas trocadas, então uma rotina de limpeza geográfica desses registros, para finalmente ter uma lista de registros limpos. Aí, esse aqui é o que já foi feito para o produto do projeto, né? Então, a gente começou com uma lista de 57.400 nomes que já foram baixados dessa primeira etapa da Bacia do Rio Doce. Após a limpeza taxonômica, então, essa lista já foi reduzida para cerca de 19 mil nomes. Tá? Depois, então, depois da sugestão dos nomes científicos, a gente chegou a uma lista de 15 mil espécies, e após a validação taxonômica, atualmente a gente tem uma lista de cerca de 12 mil espécies válidas com ocorrência para a Bacia do Rio Doce e que vão ser utilizadas no processo de modelagem de nicho ecológico. Né? Então, essa é a primeira etapa que já está pronta e que pode ser já agregada na geração desses modelos de nicho ecológico. Bom, é isso. Eu acho que eu consegui falar da minha parte, da parte da Sara também. E agora eu acho que quem apresenta é a Dani. Vou passar a palavra para a Dani para apresentar os resultados dela. Obrigado. Na verdade, eu acho que é a Kelly, mas se quiser eu posso apresentar também. É a Kelly, é isso. Mas tanto faz, que vocês acharem melhor. Vai, Kelly. Tá. Deixa eu compartilhar aqui.
Todos me ouvem e veem a apresentação? Sim. Tá. Bom dia, eu sou a Kelly Rocha e sou bolsista, né, pesquisadora no grupo da Marinês, supervisionado pela Marinês, do Projeto 2. Essa apresentação ela é uma parte do que a gente tem desenvolvido, como o Bruno já chegou a comentar, a gente trabalha muito junto, então todos os trabalhos a gente está em parceria, todos os bolsistas. Então, nessa parte da caracterização que eu tenho trabalhado, eu intitulei apresentação como Lapidando a Caracterização Espacial, Uso e Ocupação do Solo por Mineração na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, Conhecer para Restaurar. A biodiversidade na bacia hidrográfica, na bacia do Rio Doce, ela é um grande tesouro para nós, inclusive pesquisadores do IMA, e está, né, dentro da Mata Atlântica, 98% do território dessa bacia está na Mata Atlântica, então nós temos a parte de ecossistemas aquáticos, dos ecossistemas terrestres, ou seja, fauna e flora. No entanto, em busca desses tesouros, muito tempo antes, na bacia, já vieram outros povos, né? A chegada dos portugueses, e isso com a exploração também mineral, principalmente o ouro. Então, já no século XVII, né, a descoberta dos depósitos aluviais em Minas Gerais, e o Brasil já se tornando o maior produtor mundial de ouro e diamante, correspondendo aí a 50% da produção mundial. E claro que todos esses eventos ele têm importantes implicações geopolíticas, como o surgimento de cidades importantes aí relacionadas ao ciclo do ouro, como Ouro Preto, Mariana, Diamantina, e também de movimentos históricos aí, como a Inconfidência Mineira. Nós continuamos na busca por esses tesouros. Hoje não somos mais, não vivemos mais em caravelas, mas somos uma sociedade cada vez mais globalizada, cosmopolita. O nosso tesouro não é tão reluzente mais. Hoje a grande produção, nós estamos falando do minério de ferro e para aquisição de bens de consumo, que cada vez está maior. Então, o Brasil atualmente é o segundo maior produtor de minério do mundo. Essa grande produção, claro que ela tem alterações dentro da paisagem, e nós temos observado também, presenciado alguns eventos muito tristes, como os desastres crimes do rompimento das barragens de Fundão, em Mariana, que é uma cidade que está na bacia do Rio Doce, e a barragem de B1, em Brumadinho. Esses dois rompimentos, né, foram muito emblemáticos, mas a de Mariana teve um impacto ambiental numa área muito maior, principalmente na calha do Rio Doce, e no caso de B1, um impacto humano, né, de perda de vidas humanas muito grande. Frente a tudo isso, essa grande produção, a gente também percebe uma crescente flexibilização na legislação ambiental. Então, aqui do trabalho da Willem Pérez e colaboradores em 2018, que fez uma análise dos dados de mineração dentro de áreas de proteção ambiental. Isso nas áreas, tanto frente os dados atuais, como as possíveis legislações, caso venham a ser aprovadas. Aqui nós temos 3 classes de uso sustentável, de área de proteção de uso estrito e as terras indígenas. Nós observamos aqui que o percentual dessas áreas expostas à mineração, aqui as barras pretas atualmente, qual é esse percentual? Aqui, na legislação corrente, ou seja, se nada for feito, também é observado um crescente aumento, mas frente a possíveis PLs que podem ser aprovadas, o quanto que pode aumentar a exposição dessas áreas protegidas pela mineração. Aqui, no caso, a PL 37, para a área sustentável, para áreas estritas aqui, a 3682, que permitiria minerar até 10% das áreas, e nas áreas indígenas, a 1610 aqui. Essas duas ainda estão em processo de tramitação, mas no caso da PL 3682, ela foi revogada. Quando nós olhamos para o dado de mineração, ele é um dado de uso e ocupação do solo, então existem várias plataformas que nós podemos observar esses dados, o Getúlio já chegou a falar do Map Biomas, do projeto, a Dani também vai falar mais aprofundadamente, mas só uma ilustração é que nós podemos ver, tem vários tipos de uso do solo que são mapeados, mas o dado de mineração, que teoricamente teria que estar aqui em roxo, a gente quase não vê, né? E essa aqui é justamente a porção, que é uma porção que é extremamente minerada, que é a porção ali do quadrilátero ferrífero.
Então, o que acontece? Esses dados, o que eles estão enxergando, na verdade, são as interpretações das imagens de satélite. Então, aqui um exemplo aqui da bacia do rio Piracicaba, aqui é o rio. Então, o que ele enxerga são, por exemplo, na parte de mineração, são as cavas, são as áreas expostas que estão sendo mineradas. Aqui, no caso, para situar, o Santuário do Caraça. E, na verdade, dados como o do trabalho que Willem Pérez analisou, as áreas de mineração, ou seja, os projetos, o que, na verdade, são vistos, são analisados, são diversos polígonos que estão em diversas fases do processo de licenciamento. Então, quando a gente olha para esse tipo de dado, nós vemos que a área de mineração, a proporção, ela é uma proporção bem representativa da bacia como um todo. Então, o objetivo foi caracterizar o uso e ocupação do solo por mineração na bacia, e a gente levantou 3 perguntas muito básicas, muito exploratórias. A primeira, qual o percentual dentro de cada unidade de planejamento hídrico que é ocupado por mineração? Quais as fases de licenciamento que nós podemos observar? Quais as principais substâncias que estão sendo mineradas ou passíveis de mineração? Esses dados foi feito o download no site do SIGMIN, que é o Sistema de Informações Geográficas da Mineração, foi feito o download em junho de 2020. É importante ressaltar essa data, porque esses dados eles são atualizados diariamente, então, dependendo da data que você faz o download e analisa, pode ter algum delay de informação. Foram interpretados também com base no guia do minerador. Como o Bruno falou, todos os nossos códigos eles estão depositados no repositório do GitHub do projeto. E aqui nós estamos usando a unidade de planejamento hídrico como escala espacial estratégica, é uma escala espacial estratégica para tomada de decisões. Aqui nós temos 9 unidades de planejamento, que são reconhecidas tanto pela ANA como o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Então, nós temos as unidades do Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí Grande, Caratinga, Manhuaçu, Gandu, Santa Maria do Doce e aqui São José. Com relação à primeira pergunta, a cobertura de áreas de mineração dentro da bacia, ela varia bastante, mas nós percebemos que, por exemplo, a bacia do Piracicaba, ela tem um alto percentual desse território que é destinado à mineração, entre 77% e 88%. Outras unidades também, que são Santo Antônio, Gandu e Santa Maria, que tem um percentual também expressivo, de 66% a 77%, e a de menor percentual aqui é Caratinga, com 26%. Sobre as fases do licenciamento, quando nós fazemos o download desses dados e observamos a tabela de atributos, nós vemos que existem várias fases que são reconhecidas. De uma maneira geral, na bacia, o que nós observamos, uma grande parte desses projetos estão em fase de autorização de pesquisa ou de requerimento de pesquisa, que são esses polígonos aqui em lilás. Olhando esse percentual, fazendo uma comparação com o trabalho, com a abordagem que a Willem Pérez realizou, no caso, ela olhou estritamente para as unidades de conservação, aqui nós estamos olhando para as unidades de planejamento hídrico, nós podemos observar projetos que são considerados existentes, ou seja, aqueles que a licença de mineração já foi expedida, os projetos planejados, que são aqueles que estão já em processo de obtenção de requerimento da licença, projetos potenciais, que são aqueles que estão na fase de requerimento da licença de pesquisa, e os disponíveis, ou seja, que são essas áreas em verde que estão mapeadas pelo DNPM, mas que ainda não recebeu nenhum processo de pedido de licença para pesquisa. Então, na bacia do Piracicaba, nós fazemos Piracicaba, Santo Antônio, Gandu e Santa Maria do Doce, um grande número desses projetos. Então, aqui nós vemos, por exemplo, 8 projetos existentes, 9 projetos em planejamento, mas um alto número de projetos, um percentual de projetos em potencial, ou seja, que estão com as licenças de pesquisa sendo expedidas. E aqui, Caratinga, novamente, com baixo número desses projetos. Com relação à pergunta para substâncias mineradas, nós olhamos aqui a porção mais do Espírito Santo, das 3 unidades hidrológicas,
Primeiramente, foi possível observar 121 tipos de substâncias passíveis de mineração, entre todos os minérios, granitos, areia, água mineral também entra nessa lista. Nós vemos aqui que nesses projetos há uma grande participação do granito, 30%, 58% até, 52% a 59%. Esse número aqui embaixo refere-se ao número de substâncias que foram mapeadas dentro dessas unidades. Isso reflete bastante aqui a geologia dessa região, né, que são os granitos, e o pessoal do projeto 4, se não me engano, vai falar dos ecossistemas rupícolas, então está intimamente ligado com esse tipo de ecossistema. Caminhando aqui para a porção mais para o meio aqui, mas em Minas Gerais, nós vemos ainda uma participação do granito, da exploração de granito, mas também da participação dos minérios, como ferro e ouro. Já na porção aqui mais próxima aqui ao quadrilátero, nós vemos principalmente um predomínio já do ferro, do ouro, do berilo, da bauxita, que são todos relacionados com a produção de beneficiamento dos metais. E estão relacionados muito com esse ecossistema aqui, com os ecossistemas de canga, né? As áreas ferruginosas. Então, tem como se fosse um gradiente desse predomínio dos tipos de substância à medida que nós caminhamos por essas unidades hidrológicas. Então, basicamente, foi isso que a gente tem feito, essa caracterização desses dados de mineração, que não estavam disponíveis nas bases de uso e ocupação do solo, mas sim de uma base que está sempre mapeando, muito para poder fazer a administração desse tipo de recurso. Então, nós vemos aqui que em algumas unidades há um intenso número de projetos de mineração, tanto de projetos existentes, mas principalmente projetos em potenciais, ou seja, se as previsões que foram feitas de que nada na legislação alterar e a gente continuar com esse mesmo processo, há uma tendência de aumento da mineração. Essa exploração mineral, ela reflete, obviamente, a geologia da bacia, o que já era esperado. Sobre a caracterização da bacia, nós todos no projeto, nós estamos juntando as pecinhas de um quebra-cabeça para poder entender essa complexidade toda de uma bacia que foi afetada por uso e ocupação do solo já frequente, já histórico, mas também por esses eventos mais catastróficos, mais dramáticos. Então, tanto os dados das espécies, como as ocorrências, as listas, os modelos climáticos que o Bruno falou, as espécies que a Sara trabalhou, e o uso e ocupação do solo, que a Dani falará mais para frente, nós podemos passar para a fase dos modelos de nicho ecológico, como o Bruno também disse, que já tem um workflow já bem estabelecido. No caso dos dados de mineração, ele pode ajudar muito na parte do pós-processamento desses modelos, para entender, por exemplo, como que a mineração afeta o potencial de regeneração natural. Sabemos que as áreas que estão próximas das unidades de conservação, ou seja, das áreas mais íntegras, elas têm um potencial maior de regeneração do que aquelas, por exemplo, que estariam próximas das áreas que são mineradas ou que estão próximas de serem mineradas, né, devido a todas as transformações na paisagem que podem ocorrer. E tudo isso que a gente tem feito é para subsidiar, né, o fim, que é subsidiar as ações de restauração na bacia hidrográfica, para a gente chegar a ter uma cobertura vegetal cada vez mais próxima do que é o original. Então, aqui algumas referências, os trabalhos que eu utilizei, caso alguém queira demonstrar, e mais um adendo, né, foram atividades também, além do meu plano de trabalho desse que eu tenho desenvolvido. Aliás, o plano alterou um pouquinho quando a gente chegou nesse consenso que a gente precisava primeiramente caracterizar, mas eu tenho realizado outras atividades também, como monitorias junto com a Marinês, em disciplinas, submissão de artigos, revisão, e tenho atuado também em parceria com a Juliana França do projeto 6, da divulgação científica, num blog sobre monitoramento de rios urbanos. Então, basicamente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigada. Bom, olá, pessoal. Vou compartilhar aqui a minha tela, então. Bem, então, como vocês puderam observar,
o nosso projeto está muito interligado e cada um tem uma participação bem interessante, né, avaliando cada pedacinho desse projeto. Mas a gente sempre trabalha em conjunto, né? Então, todos nós estamos bem a par do que o nosso colega está fazendo. Em relação ao que eu fiquei responsável durante esses 12 anos, foi justamente sobre avaliar, ou, na verdade, indicar as ameaças e as lacunas de conservação para espécies arbóreas, usando o uso do solo. Isso na bacia hidrográfica do Rio Doce. Então, o meu projeto de trabalho, o meu plano de trabalho, né, original, ele foi modificado justamente porque a gente precisava entender como a bacia ela está caracterizada. Porque antes, meu projeto de trabalho, ele estava mais voltado para a priorização espacial, para a restauração ecológica da Mata Atlântica na bacia, né, utilizando modelos de distribuição de espécies. Mas para chegar nesse ponto, precisamos entender como essa bacia ela está caracterizada referente ao uso do solo. Por isso, né, nosso objetivo nesse ano, a gente avaliou espacialmente as perspectivas de restauração da bacia, de suas unidades de planejamento e do entorno, das unidades de conservação e avaliando principalmente os impactos antrópicos e as lacunas de conservação. Então, para nortear essa pesquisa, né, fizemos algumas perguntas básicas e exploratórias. Por exemplo, em relação à bacia, como se distribuem as diferentes classes do uso do solo? Quando a gente pensa nas unidades de planejamento hídrico, que foi aquelas unidades que a Kelly mostrou agora há pouco, que basicamente elas se sobrepõem às microbacias ou subbacias da Agência Nacional da ANA, uma das perguntas foi se a distribuição das classes de uso do solo diferem nas diferentes unidades de planejamento. E quais dessas unidades possuem maior impacto antrópico. Mas também em relação às unidades de conservação, como estaria composta o uso do solo da unidade e do seu entorno? E quais blocos de unidade de conservação poderiam possuir mais cobertura vegetal? Isso tudo porque a gente pensa mais para frente na restauração da bacia, né? E como a gente pode utilizar esses dados para a restauração. Então, primeiramente, nós buscamos fontes de dados sobre o uso do solo já disponíveis, né, por aí, e buscamos quais seriam as melhores fontes de dados para a gente trabalhar. Nós encontramos 3 fontes de dados. O MapBiomas, que possui uma resolução de 30 metros. Bom, no MapBiomas, a gente começou a trabalhar com ele, mas em alguns momentos observamos que, na escala que a gente está trabalhando, que é a escala de bacia, ele deixava a desejar em alguns momentos. Por exemplo, o Parque Estadual do Rio Doce, existe uma caracterização, uma classificação no meio do parque como reflorestamento, ao invés de vegetação nativa. E quando a gente olha as imagens satélites, nós percebemos que é vegetação nativa. Então, buscamos procurar saber como poderia trabalhar com dados da Fundação Brasileira do Desenvolvimento Sustentável, que é uma resolução de 5 metros. É uma resolução muito boa. Contudo, ele não possui muitas classes, possui apenas 5 classes, e, além disso, a gente precisaria de um poder de processamento de máquina muito grande, porque, de novo, a escala para a bacia foi um problema. Mas esse momento é porque a gente não tem como avaliar esses dados utilizando as máquinas que temos hoje. Foi então que encontramos dados da Agência Nacional de Águas, com uma resolução de 10 metros, uma resolução bem moderada. Esses dados eles foram desenvolvidos para o Sistema de Alerta de Cheias e Sedimentos da ANA. Então, utilizando esses dados da Agência Nacional de Águas de 2016, vocês já podem ver aí nesse mapa, que é um mapa de uso do solo, né, para bacia, que a cor predominante é esse amarelo, né, que é justamente pastagens. Então, visualmente, já observamos que pastagens é
a classe mais predominante na bacia. E quando a gente tenta entender melhor esses números em porcentagens da área ocupada por cada uma dessas classes, vemos que pastagem ela ocupa cerca de 60% da área da bacia. Isso equivale a mais de 51 mil quilômetros quadrados. Já na vegetação nativa, é a segunda classe com maior predominância, porém muito menor do que a classe de pasto, nós temos aí 30% de área ocupada, que equivale a mais ou menos 25 mil quilômetros quadrados da bacia. É interessante observar que as outras classes, elas são muito pequenas na bacia. Por exemplo, para a agricultura, ela não chega nem a 1% da área ocupada. E do reflorestamento chega basicamente 3%. Então, percebendo como se encontra a bacia, né, no geral, partimos para a análise das unidades de planejamento. Essas unidades, como a Kelly lembrou, são 9 unidades. E observando aí essas divisões, como vocês podem ver, né, cada unidade dessa estão divididas nessas linhas negras, a unidade de planejamento Caratinga, visualmente, é a que tem menos, ou na verdade é a que tem mais área ocupada por pasto, né? E Piracicaba seria a área que tem mais áreas ocupadas por vegetação nativa. Quando a gente destrincha isso, utilizando esses gráficos aqui, nós percebemos que, primeiro, a maioria das unidades de planejamento tem a mesma característica da bacia como um todo. Pasto é predominante e logo depois vem a vegetação nativa. Caratinga, aquela região central, né? Essa região central, ela justamente é a área que possui mais quantidade de pasto e chega a 80% da sua área, né, dominada por pasto. Piracicaba, que é essa região que eu mostrei antes, ela seria a única região que apresenta a vegetação nativa predominante, mas muito próxima também de pasto. E a região de Santo Antônio, que é essa região aqui acima, é uma região que pasto e vegetação nativa também estão muito próximas, ainda que pasto seja predominante. Quando partimos para a análise do uso do solo nas unidades de conservação e no seu entorno, né, nós temos alguns dados interessantes também. Nós utilizamos os arquivos do Ministério do Meio Ambiente, disponibilizados pelo Ministério do Meio Ambiente, arquivos já referenciados, que contam com 69 unidades de conservação. E para cada uma dessas unidades, realizamos um buffer de 5 km de raio. Como esses buffers e essas unidades estão muito próximas, os buffers se sobrepuseram. Então, nós criamos, né, 24 blocos de unidade de conservação, que são essas que vocês estão vendo aqui. E o que a gente percebeu? Pastagem e vegetação nativa, lógico, vegetação nativa era o que a gente imaginava que teria predominante. Mas, considerando a área central e o seu entorno, pastagem ainda é a classe mais predominante, mesmo no entorno das UCs. E que, quando a gente considera quais blocos de unidade de conservação são predominantes, a gente percebe que são 17 blocos em que a pastagem é predominante, né, que são esses onde vocês podem ver os seus nomes, enquanto que a vegetação nativa é predominante em apenas 7 blocos, o que é preocupante. Então, resumindo para esses dados de uso do solo para bacia, né, nós observamos que as unidades de planejamento, elas possuem um padrão de uso do solo muito similar entre elas, onde o pasto é predominante, sendo o de maior impacto para a bacia. Apenas uma unidade de planejamento das 9 que a gente avaliou apresenta alta porcentagem de vegetação nativa, que é a região de Piracicaba, e a região de Caratinga, que é aquela central, é a mais impactada. Quando observamos as unidades de conservação e os seus blocos, né, 70% dos blocos das unidades são extremamente impactadas por pastagem.
E as unidades de planejamento Suaçu Grande e Manhuaçu e Caratinga também, né? Que são essas aqui, Suaçu Grande, Caratinga e Manhuaçu, são as áreas que possuem menos unidade de conservação. Quando a gente pensa em regeneração, né, na bacia, a gente percebe que temos essa proporção enorme de pastagem, né? Mas a gente não sabe qual é a situação delas. Se elas são abandonadas, se elas são produtivas. Então, é algo para a gente pesquisar e avaliar quando formos indicar áreas de regeneração. Mas podemos aqui, de uma forma geral e um pouco grosseira, procurar áreas de incentivos à restauração, como a unidade de planejamento de Caratinga, que é essa unidade aqui nesse mapa abaixo, central, pois ela é meio que estratégica, já que restaurando essa área, a gente consegue, né, fazer uma ligação leste-oeste da bacia. Também temos que indicar as áreas do entorno de unidade de conservação, exceto, obviamente, áreas com edificações, ou seja, áreas urbanas. Por exemplo, aqui no Parque do Rio Doce, diretamente no seu entorno, existe grandes blocos de áreas urbanas. E isso já não, a gente não consegue mais regenerar essas áreas. E uma outra forma que a gente vai avaliar ainda são as áreas de preservação permanente, né? Que elas devem ser regeneradas, elas devem ser protegidas, e se conseguirmos regenerar essas áreas, o quanto a gente aumenta, né, de área de vegetação. Bom, para o nosso projeto como um todo, projeto 2, como próxima etapa, nós queremos sim agora, né, basicamente, realizar, indicar o efeito das mudanças climáticas e do uso do solo na distribuição das espécies arbóreas para a restauração da bacia. E vamos usar modelos de adequabilidade de água para avaliar isso, usando o Modeler, né, o nosso workflow. E isso já foi feito inicialmente por uma aluna da Marinês, em 2019, onde uma aluna de mestrado, onde ela avaliou 19 árvores, 19 espécies de arbóreas, sendo que são utilizadas nos projetos de restauração da bacia do Rio Doce pela Fundação Renova. E ela descobriu, né, ela chegou ao resultado que 4 dessas espécies poderão perder áreas no futuro devido a mudanças climáticas e 15 espécies já podem ganhar área no futuro devido a mudanças climáticas. Então, por exemplo, ela avaliou essa espécie de murici, onde aqui nós temos, nós mostramos, só um instante aqui nós mostramos a adequabilidade climática para essa espécie na região da bacia do Rio Doce, onde as áreas mais quentes, né, das imagens mais quentes, significa maior adequabilidade de hábitat, o que é bom para a espécie. Quando a gente busca fazer essa estimativa, faz um modelo para o futuro, utilizando modelos climáticos, tanto otimista quanto pessimista, nós vemos que a adequabilidade dessa espécie diminui bastante. Então, não seria interessante utilizá-la para regeneração. Já a espécie de ingá, a Luísa, a aluna da Marinês, ela viu que a adequabilidade climática presente para essa espécie, na bacia como um todo, tinha poucas áreas com boa adequabilidade climática. Mas avaliando o futuro, tanto otimista quanto pessimista, a adequabilidade para essa espécie aumenta, o que seria uma espécie boa para utilizar em regeneração, considerando as mudanças climáticas. Bom, só para terminar, né? Então essas nós vamos continuar realizando esse trabalho, só que agora com todas as espécies para a bacia hidrográfica do Rio Doce, aquelas 12 mil espécies ou pelo menos boa parte delas que nós fizemos a lista preliminar. Então, quero agradecer, que eu apresento a nossa equipe, as nossas parcerias, né, inclusive com o pessoal do Jardim Botânico e do Laboratório Nacional de Computação Científica. Muito obrigada.
Obrigada, Daniele. Com você, tá, Marinês? Tá joia, obrigada. Obrigada, Dani. Então, gente, essa foi a apresentação do nosso projeto, né? Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, não sei se vocês perceberam na fala, né? Uma coisa que chamou bem a atenção. Vocês viram que nos dados que a Kelly apresentou de mineração, aparece uma grande quantidade de áreas utilizadas para mineração. Mas quando a Dani apresenta os dados levantados pela Ana, ou mesmo pelo MapBiomas, essa porcentagem cai muito para todas as unidades de planejamento hídrico da bacia, né? Aquilo que a Kelly mostra não aparece nos dados da Dani. E isso é interessante, a gente discutiu um pouco isso já, embora os dados da Kelly sejam muito recentes, muito novos, como ela falou, são dados atuais e modificados diariamente, então, tem duas coisas que acontecem com esse tipo de dado. Ele, primeiro, como a Kelly colocou bem no comecinho, você não consegue visualizar por satélite muito, às vezes, essa manifestação das cavas,